Eu acredito, primeiro, na questão que você levantou, na questão de que se nós cometemos algum erro de dosagem. É possível que a gente possa ter até cometido algum. Agora, qual foi o erro de dosagem que nós cometemos? Nós gostaríamos muito que houvesse uma melhoria econômica, de emprego e de renda. Tem gente que acha que a gente devia ter deixado algumas empresas quebrarem e muitos trabalhadores se desempregarem. Eu tendo a achar que isso era um custo muito grande para o país. Agora, que é possível discutir se podia ser um pouco mais ou um pouco menos, é possível discutir. Agora, isto não explica por que nós estamos nessa situação. O que explica por que nós estamos nessa situação é um fato constatável. A economia não reagiu. Ninguém pode negar que nós fizemos de tudo para a economia reagir. Ninguém pode negar esse fato. Podem falar o seguinte: então era melhor quebrar, deixar quebrar? Eu não acredito nisso, Kennedy. Então eu vou te dizer o seguinte: em qualquer atividade humana se comete erros. Longe de mim ou longe do meu governo achar que não cometeu erro nenhum. Agora, o que eu não posso concordar é em aceitar ser responsabilizada por algo que seria pior se nós tivéssemos deixado. Né? Nós seguramos, se você for olhar, comparando a gente com o resto do mundo, nós seguramos os 20 milhões e pouco a mais de emprego do que seguramos. Nós seguramos esses empregos. É óbvio que se houver uma flutuação, e vocês sabem que há ciclo econômico, se houver alguma flutuação, sempre, se você segura, é na margem. E aí se ajusta e volta. O que não é possível é ter aqueles níveis de desemprego que nós tivemos no passado. Isso é que não é possível. Quanto à questão de isolar o PMDB, longe de nós querer isolar o PMDB. Pelo contrário, o vice-presidente da minha chapa é o companheiro querido e, inclusive, extremamente solidário e real, Michel Temer. Nós temos uma parceria com o PMDB. O PMDB integra o governo, participa do governo. Agora, nós temos no Brasil uma situação que nós temos de construir também. Ninguém aqui pode achar que as instituições políticas do país estão à altura das necessidades do país. Não estão, e aí vale para todos os partidos, sem exceção. E não estou falando aqui de corrupção, não. Estou falando de outra coisa, estou falando de governabilidade, da forma pela qual se relaciona um partido na presidência da República com outros partidos na presidência da República e com a oposição. Quando eu disse lá na minha fala que o diálogo é essencial, eu repito isso. Em qualquer democracia, o diálogo é essencial. Tem regras do jogo e elas têm de ser seguidas. Se você instabiliza um país sempre que lhe interessa, uma hora, essa instabilidade passa a ser algo que ameaça a todos. A escalada é a pior situação que tem. Nós estamos numa fase democrática em que a gente tem de buscar? Tem de buscar o consenso mínimo. Ninguém tem de concordar em tudo, não. Pelo contrário, eu acho que é da democracia não haver, você entende? Concordância e unanimidade. Unanimidade só tem num regime. E a gente sabe qual é. É que alguns pensam e falam, e os outros que calem a boca. Vocês não lembram que são muito novos, mas a minha geração era assim: estudante é para estudar, empresário é para empreender, trabalhador é para trabalhar, e ninguém faz política nesse país. Era isso a regra. Eu não estou dizendo, eu não quero consenso. Eu acho que você tem de aceitar que as vozes são diferentes num país complexo como esse. Mas tem de haver outra coisa, tem de haver responsabilidade quando se trata de instituição. Com instituição, a gente trata com responsabilidade. Isso vale para todas as instituições. Vale para o Congresso, tratar o Congresso com responsabilidade.
vale para o Executivo, vale para o Judiciário, vale para outras instituições, como é o caso do Ministério Público. Então, é uma temeridade acreditar que alguém ganhará com isso. É uma temeridade, é uma ausência de lucidez política, do meu ponto de vista. Presidenta, por gentileza, concretamente, Tânia, presidente. eu puxo um pouco sempre o minha coisa. A Tânia, agora é a Tânia. Vai, Tânia. Depois é ele. Boa tarde, presidente. Por gentileza, é mais uma má notícia. Você sabe por que eu puxo, né? Senhora? Só explicar para eles. Eu estou devendo há 100 anos. Há 100 anos. Não, e eu prometi, pior que eu prometi. Pois é. Pois é. Tá bom, é só por isso. A Tânia tem essa força sobre o fato de eu não ter cumprido ainda a promessa. Vai, Tânia. Pois tem. Agora, a Tânia não vai querer que eu saia do meu regime Não. e faça um bacalhau ou uma massa, né, Tânia? Não vai. Pode falar, Tânia. Por gentileza, hoje tem mais uma notícia ruim para o PT e que acaba, de alguma forma, batendo no governo petista, que é o Renato Duque, que foi preso e foi denunciado também pelo Ministério Público, assim como o João Vacari. A senhora acredita que esse tipo de notícia pode contribuir para atrapalhar mais, atrapalhar o governo, aumentar esse tipo de insatisfação da população contra o governo petista? Olha, Tânia, eu não acredito, não. Sabe por quê? Porque eu acho que esses acontecimentos mostram que todas as teorias a respeito de como é que o governo interferiu sobre o Ministério Público, ou sobre quem quer que seja, para investigar ou fazer qualquer coisa com quem quer que seja, é absolutamente infundada. Tanto é assim que isso acontece, o governo continua e nós tratamos o seguinte: se querem investigar, vão investigar. Quem for responsável pagará pelo que fez. Só isso. Todo mundo tendo amplo direito de defesa, ou seja, o que vale para todo mundo, vale para todo mundo. Não tem... Para o governo, eu asseguro a você, se vocês estão perguntando se o governo sou eu te asseguro que não. Se o governo, se estão se referindo ao governo como sendo eu, jamais em tempo algum. Presidenta, por gentileza, concretamente, quando e o que vai conter o pacote anticorrupção, porque ele se arrasta desde a campanha eleitoral, e o que vai conter nesse pacote? Ele vai ser fatiado, vai ser todo de uma vez? O governo quer intervir nas empresas que estiverem sendo investigadas por corrupção, vai priorizar empresas de capital aberto em licitações, enfim. Se a senhora puder antecipar o que é esse pacote, como que ele vai ser aprovado no Congresso fragilizado? A grande maioria do que vai ser, eu falei na campanha. É basicamente aquilo que eu falei na campanha. Porque você tem, em alguns casos, você tem de fazer discussão e conversar. E tem de expor, e tem de negociar. Olha, eu acredito que muito se fala que não vão aprovar no Congresso. O Congresso não tem sido adverso para o meu governo. Sempre que compreenderam, sempre que foi explicado, sempre que foi debatido antes, o Congresso foi bastante sensível, tem sido sensível. Eu não vejo, assim, um embate. Acho que, você sabe, eu acho que é mais atraente a crise do que a não crise. Então, muitas vezes se coloca a crise onde não tem crise. Agora, tem dificuldades, vai ter dificuldades. Não acredito que nesse caso do pacote anti-impunidade vai ter dificuldade, não acredito. Não vai ter novidade em relação à campanha, então, presidente? Nós vamos desdobrar. Uma coisa é eu falar, outra coisa é eu botar em lei, né? Você veja que levaram 30 anos para fazer o Código de Processo Civil. Né? Se ele é de 73, nós estamos em 2015, mais, né? 42 anos. 42 anos para fazer um código. Agora, esse tem 1.300, pelo menos me disseram, eu vi ele inteiro, 1.300 artigos. É um código
lei, você precisa de ser muito cuidado no que você faz, porque a lei, ela é para frente, né? Ela atinge direitos a serem constituídos ou ela prevê punições a serem constituídas. Gente, eu te agradeço a vocês, mas tchau. Presidente, só uma pergunta, eu até complemento com a do Rafael. Não adianta perguntar por último. Tá, uma coisa, a senhora falou 2 vezes no seu pronunciamento lá essa semana. A senhora falou 2 vezes no seu pronunciamento lá na sala e uma vez aqui sobre humildade. Qual a meia-culpa que a senhora faz dessa situação e se esse é um pedido de confiança do governo à população nesse momento de instabilidade? E aproveito já fazer uma pergunta do Rafael, que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, falou que a corrupção está no executivo e não no legislativo. Qual é a resposta que a senhora também dá para essa declaração? Olha, gente, tem uma certa volúpia da imprensa em querer uma situação confessional. Não tem na minha postura nenhuma situação confessional. Atitude de humildade é porque é o seguinte, você só pode abrir diálogo com quem quer abrir diálogo também, né? Com quem não quer abrir diálogo com você, você não tem como abrir diálogo. Agora, eu procurarei ter diálogo com quem seja quem for. É uma atitude de abertura. Agora, eu não estou aqui fazendo nenhuma confissão. Aqui não é um palco de confissões, vocês vão de concordar comigo, é uma entrevista, né? Não tem aqui nenhum confessionário. Se alguém achar que eu não fui humilde em algum diálogo, me diz qual, e aí eu tomo providência para mudar. Agora, uma conversa geral assim, você não foi humilde. Me diz onde, aí tudo bem, quem sabe eu não fui mesmo. Aí me diz aonde, eu vou avaliar. Caso contrário, seria um absoluto fingimento da minha parte. A abertura para o diálogo é o seguinte, nós estamos dispostos a dialogar com quem quer que seja, numa atitude de humildade, ou seja, querendo escutar o que a pessoa diz. Se ela vier para mim e disser, olha, vocês estão errados aqui, 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 eu vou escutar com humildade, não com uma visão preconcebida. Agora, me digam onde. Eu concordo se tiver de fato uma atitude do governo que não foi minha especificamente, do governo em geral, que não foi uma atitude aberta, foi uma atitude preconceituosa e pouco humilde, né, autoritária ou de qualquer outra característica, a gente pode aqui elencar uma série de adjetivos, nós não queremos que isso passe em julgado, nós queremos resolver, é nesse sentido. Agora nós vamos ser firmes, eu não vou deixar de dizer para todo mundo que nós queremos fazer o ajuste. Firme é isso, tem coisas, você dialoga, mas você não abre mão daquilo que você acredita que vai contribuir, como ninguém faz isso, ninguém no mundo faz isso. Então, entender bem é o seguinte, a humildade implica numa abertura sem preconceito. Se a gente tiver errado, a gente diz onde. Se falar pra gente, olha, essa proposta está errada, isso aqui que vocês estão fazendo está errado. Outro dia, vou te dar um exemplo. Outro dia, eu vi uma matéria no jornal de um presidente da CEBIC, que dizia que o Minha Casa Minha Vida era um programa importante demais para ter problema nos municípios abaixo de 50 mil habitantes. O que eles chamam de sub-50, meio que, né, fazendo uma passada aí pelo futebol. Eles chamam de sub-50. Mas, na verdade, é isso. Por quê? Os municípios acima de 50 mil habitantes, todos têm um modelo único de financiamento, que é via Caixa Federal, direto para o empresário e vinculado à conta ao que comprou. Nos abaixo de 50 mil não é assim. E ele criticava. Eu acho que ele tem razão. Então, olha, você me desculpa, mas eu acho que essa discussão, ela não leva a nada. A corrupção não nasceu hoje. Ela não só é uma senhora bastante idosa nesse país,
como ela não poupa ninguém. Ela não poupa, pode estar em tudo quanto é área, inclusive no setor privado. Vamos lembrar perfeitamente do que aconteceu na crise de 2008, 2009, quando, né, pelo menos uma das questões foi fraude bancária. Então, essa questão da corrupção é algo que nós temos de tratar como sendo parte. Ela é parte, né? O dinheiro tem esse poder corruptor. Nós temos de ter vigilância, nós temos de ter instituições, nós temos de ter legislação para impedir que ocorra. Agora, não vamos achar que tem qualquer que seja, qualquer segmento acima de qualquer suspeita. Isso não existe. E acho que a combate à corrupção começa também, eu acho, através de um processo educacional, né? O fato de você não querer ganhar vantagem em tudo na sua vida, o fato de você valorizar o trabalho, valorizar a pessoa que conquistou as coisas com seu próprio valor, o fato de você a mesma base eu sei que é diferente em gradação e também em qualidade, mas uma pessoa não pode cometer pequenas infrações, porque ela cria um ambiente de permissividade. Então, vamos tratar essa questão da corrupção de uma forma mais efetiva para poder combater melhor. Eu só vou falar, Pronatec continua do mesmo jeito, sem problema nenhum. Não, pera lá. Eu vou falar só de Pronatec e Fies, agora deu. As turmas estão atrasadas porque tem de recomeçar tudo. Nós acabamos 8 milhões, tem um restinho acabando e vamos fazer 12. No caso do Fies, nós tivemos um erro. Vocês querem uma confissão de erro? Vou te dizer onde. Fies. Nós tivemos um erro. O governo cometeu um erro no Fies. Não, querido. Passou para o setor privado o controle dos cursos. Nós não fizemos isso com o ProUni, não fazemos isso com o Enem, não fazemos isso com ninguém. Você não pode, isso não é culpa do setor privado, fomos nós que fizemos isso. Em vez de você controlar as matrículas, quem controlava as matrículas era o setor privado, e esse é um erro que nós cometemos, detectamos, voltamos atrás e estamos ajustando o programa. E por que é que deu aquele problema lá nas matrículas? Porque antes as matrículas eram feitas diretamente com a instituição. Agora elas vão ter de passar pelo governo. Nós não aceitamos mais que uma pessoa que tirar 0 em português tenha direito à bolsa. Vai ter de ter um mínimo, porque podia ter 450 pontos e 0 em português. Tem até de olhar como é que daqui para frente nós iremos. Mas está regularizado, todas as pessoas, todas as matrículas para trás, todas, que tem mais de 1.900.000, se eu não me engano, nós saltamos de 74 mil para 731 mil matrículas. Qual demanda? Do pessoal que teve 0 em português? Não, esse não compromete, não. Porque esse que tem 0 em português compromete o Brasil se a gente não exigir das instituições que modifiquem. Obrigado.